Olá você, continuando, vamos ler Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus, capítulo 15, versículos 29 ao 39, que dizem: Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixes. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui diante da segunda multiplicação dos pães e peixes. Depois que Jesus ele estava nas regiões de Tiro e Sidom, aonde ele expulsou os demônios da filha daquela mulher cananeia, diz aqui a palavra de Deus: Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. Se você está enfermo, Jesus te cura. Se você está desesperado, Jesus te dá esperança. Se você está triste, Jesus te alegra. Se você está doente, Jesus te cura. Se você está desesperado, Jesus te dá esperança. Se você está perdido, Jesus te acha. Se você está sem rumo, Jesus é o caminho. Então, nós vemos aqui que a multidão trazia os coxos, os cegos, os mudos, os aleijados e outros muitos. Jesus sarou a eles. Outras doenças, quando ele fala outros muitos, outras pessoas que precisavam de cura, de palavra, e estavam ali, Jesus sarava todos, curava todos. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, os cegos a ver. Jesus, ele salva o homem e coloca sorriso na boca do homem. O homem estava triste, agora ele sorri. O homem estava cabisbaixo, agora ele levanta os olhos aos céus e dá glórias a Deus, glorifica o nome do Senhor. Porque, diz aqui, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificava o Deus de Israel. Quando fala o Deus de Israel, as pessoas se lembravam de como Deus
cuidou de Israel. Quando Israel fugiu para o Egito, com 70 almas, a sua família, e ali Israel se multiplicou, a família de Israel, e aí, como eles no deserto sofreram, mas nunca deixaram de clamar o nome do Senhor, e através das orações, depois de 430 anos, orando, sofrendo ali, aquele povo de Israel foi abençoado por Deus. Deus chamou Moisés, um descendente de Israel, e ali através de Moisés operou maravilhas no Egito e atravessou o povo, o Mar Vermelho abriu-se para o povo passar, e aí Deus levou o seu povo para o monte Sinai, e ali o povo adorou a Deus, e Deus conduziu o seu povo para o deserto, para a terra prometida, e naquele deserto Deus mandou água, mandou alimento, nunca deixou uma roupa se rasgar durante 40 anos, nem uma sandália também se rasgar dos seus pés, e ali o Senhor guardou seu povo e levou, e fez maravilhas, e prometeu mandar o filho de Davi. Então, quando aqui está escrito que, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Se lembravam das maravilhas que Deus tinha feito no deserto para o povo de Israel. E agora, vendo Jesus fazer aquilo, eles glorificavam o Deus de Israel, porque Jesus foi o israelita perfeito, que nunca pecou, descendente de Israel, e agora estava ali trazendo a salvação para o povo. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Jesus curou os enfermos e agora também alimentou. A bênção de Jesus, ela é completa. Vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena deixar tudo por amor de Jesus, porque Ele traz bênçãos sem medidas. Aqueles que deixam tudo por Jesus, aqueles que entregam a sua vida nas mãos de Jesus, que entregam os seus sonhos na mão de Jesus, que entregam os seus projetos na mão de Jesus. Jesus cuida da pessoa e a sua vida será uma vida de abundância. Jesus cuida do corpo da pessoa, curando a pessoa, o corpo, curando a alma, curando o espírito. O Senhor providencia o alimento, providencia a vestimenta, providencia carro, providencia amigos e amigos. Jesus disse: aquele que abandona pai, mãe, irmãos por amor de mim, receberá 100 vezes mais, já nessa vida, 100 vezes mais, com tribulação, e por fim, a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. A multidão estava com Jesus há 3 dias. Não devemos ter pressa de sair da presença do Senhor. Na presença do Senhor, temos que trabalhar, temos que nos esforçar para sempre estar na presença do Senhor e nunca sair da presença do Senhor. A multidão estava feliz porque estava com Jesus, estava sendo curada, sendo libertada, estava feliz, estava há 3 dias e o Senhor agora providenciou o alimento para elas. E os discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixes. Na mensagem da primeira multiplicação dos pães, eu falei o seguinte: o Senhor Jesus, quando nós estamos com Jesus, não interessa se nós estamos na cidade, se nós estamos no deserto, se nós estamos na abundância ou se estamos na escassez, mas com Jesus, nós sempre estamos com abundância de paz, de alegria, de palavra de Deus e de vida. E os discípulos disseram: mas está no deserto. Jesus disse:
quantos pães tendes? E eles disseram, 7 e uns poucos peixinhos, né? O Senhor nos abençoa com aquilo que nós temos, né? Então, mandou a multidão que se assentasse no chão. Ou seja, temos que ter alguma coisa para o Senhor nos abençoar através daquela coisa. Segunda coisa, temos que nos organizar para que o Senhor nos abençoe. Eles tinham os peixinhos. E depois eles disseram, manda a multidão que se assentasse no chão. Todo mundo sentou de maneira organizada. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. O Senhor pegou os pães e os peixes, levantou aos céus e deu graça, para que todo mundo visse que tudo que é bom vem de Deus. Tudo depende de Deus. Todos dependemos de Deus. Jesus é Deus, mas a Santíssima Trindade é que faz todas as obras. O Deus Pai, o Deus Filho, que é Jesus, e o Deus Espírito Santo. Ele deu graça, e as pessoas viram que ele deu graça. Tudo devemos dar graças a Deus. E, dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Existem homens que estão diante de Deus intercedendo pelo povo, e que o povo é abençoado através daqueles homens. Então, Jesus deu para os discípulos, e os discípulos deram para a multidão. Ou seja, os discípulos de Jesus são pessoas separadas por Deus para servir o povo, para orientar o povo a se encontrar com Jesus, a mostrar para o povo o caminho do céu, que é através da palavra de Deus. Essa é a função do discípulo de Jesus. Aprende de Jesus e transmite para o povo, para que o povo seja abençoado e não se perca, e tenha a salvação. Tomando os 7 pães e os peixes, dando graça, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Então, levantou aquele cesto, sobrou. O Senhor sempre dá bênção em abundância. O que o Senhor dá, sempre dá para mais um. E juntaram para que servisse para outros, ou seguisse para, mais na frente, a pessoa se alimentar. Nada se perdeu. Nada, o Senhor quer que tudo seja aproveitado. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Muita gente. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Assim era Jesus. Ele não parava. Sempre estava o seu ministério. Ele pregando, evangelizando, indo para uma cidade ou para outra cidade, conforme o Senhor Deus lhe designava, e estava no cronograma do seu ministério aqui na terra, de acordo com a orientação do Espírito Santo. Ou seja, todo o tempo, a obra de Deus sendo feita pelo próprio Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, que você receba esta mensagem, sabendo que o Senhor, não interessa onde você está, o Senhor está com você no deserto, o Senhor está com você na cidade. E onde você está, Ele multiplica aquilo que está nas tuas mãos de bom, para que você seja abençoado e outras pessoas também, e o nome do Senhor seja glorificado. Em nome do Senhor Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Neste momento eu vou orar por você. Senhor, muito obrigado por esta mensagem tão maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque aqui nós temos visto que Tu multiplica o pão, Tu sacia a sede e a fome das pessoas, independente de onde elas se encontram. Se elas estão contigo, se elas estão na Tua presença, Tu faz a obra na vida delas. Tu salva, Tu cura, Tu liberta, Tu dá vista ao cego, Tu ressuscita morto, Tu dá audição aos surdos, Tu liberta ao cativo, Senhor. E Tu faz isso ontem, hoje e eternamente. Senhor, eu Te glorifico, eu Te peço essas bênçãos. Abençoe essa pessoa que está ouvindo, Senhor, para que ela se fortaleça cada vez mais na Tua presença. Eu Te peço, meu Deus, estas bênçãos em nome de Jesus. Amém.